Olá, sou o professor Elmo Dias e estamos no canal Falando em Português, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Quai, no X e em outras redes sociais. Vamos falar hoje de futebol. Hoje, quinta-feira, 2 de novembro, dia de finados. E hoje vamos falar de futebol, rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com muitos jogos ontem e um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Vem com a gente depois da vinheta. Comenta, compartilha, dá o joinha, segue aí nas redes sociais, faz suas inscrições aí, se não for inscrito, se inscreve aí no Facebook, no Instagram, no YouTube. Não custa nada, é de graça. Vamos lá para a nossa análise do futebol. Ontem, primeiro jogo da 35ª rodada, reta final aí do Campeonato Brasileiro da Série B, o Atlético de Goiás empatou com o Novo Horizontino, mudou parte de cima da tabela. O Atlético de Goiás, com esse empate, vai para segundo lugar com 60 pontos. O Novo Horizontino retorna à zona de classificação, ao G4. É o quarto colocado com 57 pontos. À frente do Criciúma aí no critério de desempate, mais precisamente no saldo de gols. O Novo Horizontino tem 16 gols de saldo e o Criciúma 10. É nesse critério único que o Novo Horizontino assume a quarta colocação. O resultado foi bom para Sport, apesar de ter perdido a segunda colocação, e foi bom também para o Vitória, que provavelmente vai terminar aí a rodada com pelo menos 8 pontos de frente para o quinto colocado, e aí restarão apenas 9 a ser disputado. Lembrando que o Vitória enfrenta o Vila Nova no próximo domingo, às 18 horas. Os 4 primeiros, depois desse jogo, dessa abertura da 35ª rodada, fica Vitória, Atlético de Goiás, Sport e Novo Horizontino, os 4 que subiriam para a Série A 2024. Foi o único jogo ontem da Série B, que tem os próximos jogos. O Sport volta a jogar na sexta-feira, jogo importante contra o Mirassol. Amanhã. Já pela Série A, 31ª rodada, começou na terça-feira com a vitória do Bahia sobre o Fluminense por 1-0 e continuou ontem. Corinthians venceu o Atlético do Paraná, Internacional empatou com o América, Flamengo perdeu para o Santos por 2-1 em casa, Curitiba perdeu mais uma vez em casa, dessa vez para o Grêmio, Botafogo perdeu a segunda consecutiva em casa, perdeu para o Cuiabá e agora perdeu para o Palmeiras, num jogo eletrizante, né? Palmeiras abriu 3-0 e Botafogo abriu 3-0 e o Palmeiras virou para 4-3 e encostou aí no Botafogo na liderança. O Atlético Mineiro venceu Fortaleza ainda se recuperando do trauma da final da Sul-Americana. E hoje tem na parte de baixo da tabela aí Cuiabá está em 10º lugar, está bem. Enfrenta o Vasco, que precisa desesperadamente de uma vitória. O Vasco tem 31 pontos. Goiás também precisando desesperadamente de uma vitória. Tem 32 pontos. Pega o Bragantino, que está querendo voltar aí a disputar o título, né? Com essa derrota do Botafogo, o Bragantino se credencia a disputar o título. Ele tem 52 pontos, mas apenas 29 partidas, né? Então, está aí próximo também aí disputando o título. E São Paulo recebe o Cruzeiro. São Paulo não quer mais nada no campeonato. O Cruzeiro está aí em 16º com os jogos de ontem. O Cruzeiro caiu para 16º, mas tem 29 jogos, só tem 2 jogos a menos. E joga hoje contra o São Paulo para chegar aí pode chegar a 40 pontos e voltar aí para a Sul-Americana, né? Voltar a figurar entre os times da Sul-Americana. Caso vença, vai passar inclusive o próprio São Paulo, que tem 39 e ele chega a 40. A situação fica mais dramática na zona de rebaixamento, porque Goiás
e Vasco jogaram 30 partidas e tem 32 pontos. Então, o Goiás está a 5 pontos do Cruzeiro, que é o 16º, e o Cruzeiro só jogou 29 partidas, né? Mas o Santos já jogou 31 e o Goiás vencendo fica ali a 2 pontos do Santos, a 2 pontos do Bahia, mas precisa vencer seu jogo. Derrota para Goiás e Vasco nessa rodada, nesse dia de hoje, será desastroso para as pretensões de não cair e não ser rebaixado nesse campeonato, né? Vamos lá para a classificação. Restam esses 3 jogos ainda aí para completar a rodada. Botafogo continua na liderança com 59 pontos, 30 jogos, mas vê sua vantagem, que já chegou a ser 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, diluir aí, né? O Palmeiras tem 56, está 3 pontos do Botafogo, jogou 31 partidas. Grêmio, que venceu o Curitiba, tem 53 pontos, 31 jogos, está ali se consolidando entre os 4 primeiros para ir para a Libertadores, né? Atlético Mineiro chega ao 4º lugar com 52 pontos, mais 51 jogos, ou 31 jogos, né? Bragantino é o 5º, mas tem 29 partidas. Joga hoje contra o Goiás, na zona de rebaixamento. Vai ser um jogo fácil, mas o Bragantino tem condições de vencer. Bragantino, que é o 5º, com 52 pontos em 9 jogos. Flamengo está em 6º com 50 pontos. Perdeu para o Santos, perdeu a oportunidade de estar no G4, né? Mas tem um jogo a menos justamente contra o Bragantino, né? O 5º e o 6º tem um jogo a menos contra, e vão se enfrentar aí no dia 23 de novembro. Sul-Americana tem Atlético do Paraná. Atlético do Paraná, seguido de Fluminense, Atlético do Paraná 49, Fluminense com 45. O Fluminense está focado aí na final da Libertadores, que será no sábado, né? Depois de amanhã tem Fluminense e Boca Juniors. Fluminense vencendo, já vai estar classificado também para a Libertadores 2024. Seguido de Fortaleza, que é o 9º, perdeu sua partida de ontem. Fortaleza perdeu para o Atlético Mineiro por 3-1, mas ainda está em 9º lugar, 42 pontos. Cuiabá é o 10º com 40. Corinthians, 11º, também com 40 pontos, já 31 jogos. Cuiabá joga hoje ainda, né? Tem 30 pontos. Joga contra o Vasco. São Paulo caiu para 12º, mas já está classificado para a Libertadores. Tem 39 pontos. Caiu, mas caiu sem jogar. São Paulo joga hoje contra o Cruzeiro e pode retomar aí o 10º lugar no campeonato, se vencer seu jogo, né? Internacional seria o último classificado aí para a Sul-Americana, o 13º colocado, 31 partidas. Bahia, o 14º, 37, 31 jogos também. Santos, 37 com 31 jogos. Bahia, 13º, 4º e 5º. Internacional um pouco melhor, São Paulo também com 39 pontos. Bahia e Santos com 37 e já jogou 31 partidas. O Cruzeiro tem 37 também, mas só jogou 29 jogos. Joga hoje contra o São Paulo. Está na beira do rebaixamento, mas está numa situação tranquila se vencer seus jogos, né? E no desespero, Goiás e Vasco precisam hoje vencer para não caminhar passos largos para o rebaixamento. E eu creio que já rebaixados, Coritiba e América Mineiro. Faltam 7 partidas, eles têm 21 pontos para disputar. Curitiba tem 23 pontos, chegaria a 44 se vencesse os 7. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte: Curitiba venceu 6 jogos em 31 partidas, vai vencer 7 em 7. Creio que seja muito difícil, ou quase impossível, né? Não é impossível, mas é quase. Já o América tem condições de chegar aos 41 pontos. Teria que vencer as 7 partidas também. O América ainda está em situação mais lamentável ainda. Venceu 4 jogos em 31, e eu acredito que essas duas equipes já estão aí na Série B de 2024. Só falta sacramentar aí matematicamente, mas condições nenhuma de se recuperar nesse campeonato. Assim como vai ficar difícil a situação, por exemplo, do Vasco se perder seu jogo hoje, né? Continuar com 31 pontos e vai ficar aí a 6 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento, o que é uma situação muito difícil de se recuperar, até pela quantidade de jogos que restam. Restam apenas 7 partidas para o Vasco
Vão restar 7 partidas, restam 8 agora, vão restar 7 partidas apenas para o Vasco. Se ele perder, vai ficar numa situação difícil, assim também como o Goiás, se perder, fica numa situação lamentável aí, caminhando a passos largos para a Série B do campeonato. É isso sobre o futebol. Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí nas redes sociais.